A batalha entre os Vingadores e os Jägeristas apenas começou. De um lado, Armin, que acreditava no diálogo, sentiu na própria pele o que os seus amigos estavam sentindo em relação a ficar trancafiado esse tempo todo sendo odiado pelo mundo. Do outro, temos os Jägeristas, que cegos por vingança partem para cima dos seus amigos sem questionar nada. Como essa batalha entre facções irá terminar? Vamos discutir tudo isso e muito mais nessa análise do capítulo 129. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 129 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal! Finalmente, depois de 2 meses, nós iremos falar de um novo capítulo de Shingeki. Ficamos aqui discutindo o capítulo 128 por um bom tempo, mas agora nós estamos aqui nas nossas mãos, o capítulo 129. E você, para comemorar isso, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo juntamente com seus amigos. E é claro, se você quer ler o capítulo de Shingeki no Kyojin, o pessoal da Boruto Explorer tá correndo para traduzir o capítulo e lá no Discord do canal do Geek Brasil nós iremos divulgar o link para o capítulo o mais rápido possível. E também você pode entrar e se inscrever lá no meu canal Jornada Paralela para realmente ficar por dentro de tudo que eu e a Sora LP estamos conversando e discutindo sobre a cultura pop. Bom, vamos então falar sobre o capítulo que tem como um título de retrospectiva, mas eu gostei mais da palavra nostalgia, porque tem um contexto no capítulo que a gente vai começar a falar sobre isso, que foi uma quebra de expectativa enorme, né? O fandom, né, estava olhando o mangá ir para uma direção e de repente o Isayama mudou totalmente o sentido da situação e eu gostei demais, cara. Gostei muito, porque faz a cara do Isayama isso, né? Faz muita cara do Isayama isso e vou trazer mais esse ponto, né, que eu estou introduzindo nesse começo desse vídeo para falar sobre mais isso no final. Então, basicamente, vamos discutir mais sobre essas coisas que o Isayama realmente está nos trazendo. O fato é que o capítulo começa como tinha que começar. É tiro, porrada de bomba e morte. Muitos personagens, cara, muitos personagens literalmente dão a vida para que tanto os Jägeristas consigam ali destruir o avião, quanto também os Vingadores, que é como o fandom acabou chamando ali esses aliados, tanto de Marley quanto também de Eldia, para tentar, coisa que parece ser impossível, parar o Eren. E ali, quando eles estão conversando no resgate da Azumabito, eles vão falando ali, né, os engenheiros da personagem começam a falar tanto para Hanji quanto para o Magafi, para o Jan, de que para fazer com que o avião funcione, eles iriam demorar mais ou menos meio-dia, pelo menos meio-dia, para que o avião funcionasse, com os equipamentos certos. Como que ali eles não tinham os equipamentos certos, iria demorar muito mais tempo. O que faz com que os personagens que estão participando dessa conversa começarem a questionar o que iria começar a acontecer com o mundo se eles demorassem ainda mais. A própria Hanji acaba trazendo esse questionamento para os personagens, dizendo que se eles demorarem meio-dia, pelo menos Libério vai ser exterminado. Que os Colossais já vão adentrar Marley pelo menos uns 600 quilômetros da costa. E se eles continuarem enrolando, demorarão cerca de 4 dias para varrer todo o continente. Nessa perspectiva, enquanto eles estão tentando conversar e entrar num consenso, porque não adianta mais fazer alguma coisa sabendo que a cada minuto, a cada segundo, os Colossais se locomovem para pulverizar, para exterminar
todos da face da Terra. E a gente está começando a entender que essa perspectiva e que esses planos que eles acabaram realmente causando ali e até mesmo lidando, tudo tem uma consequência, porque cada vez que o tempo passa, né, cada vez que o tempo realmente corre na história de Shingeki no Kyojin, mais pessoas são exterminadas pelos colossais. Então, a Chizuru acaba tendo ali uma ideia de que existe uma base perto de Marley, né, que os Azumabitos têm uma base perto de Marley e que basicamente essa base seria realmente necessário para chegar até lá. Eles demorariam tempo para chegar nessa base e depois demorariam mais meio dia para fazer com que o avião funcionasse. Mesmo tendo esse tempo e Azumabito realmente pensando, cara, que vai ser algo meio ruim, porque pessoas irão morrer, mas não teríamos mais do que um dia ou 2 dias para o avião funcionar. E a gente percebe nessa perspectiva que é a única saída que possa ter para os Vingadores conseguirem chegar até onde o Eren está. Lembrando que eles não sabem a localização do Eren, não sabem basicamente para onde o Eren se dirigiu para realmente todo o mundo, né? Eu acredito que o Eren possa estar caminhando por Marley, mas existe um mundo todo completo para eles começarem a pesquisar e estarem procurando. Vendo toda essa logística, a Hanji vai atrás da Mikasa, pessoas vão realmente fazendo com que o navio comece a funcionar, o Jan vai até o navio junto com o Nyakopon, eles vão colocando ali as últimas esperanças em prática para que eles consigam chegar até essa base dos Azumabitos. A cena então é cortada para a Mikasa, que já está avisando a Anne sobre irem até Libério para realmente impedir com que os titãs acabem realmente alcançando ali a cidade, e a Anne começa a pensar na possibilidade de encontrar o seu pai. Então começam os ataques dos Jägeristas para cima ali dos engenheiros e da Azumabito. Enquanto os cidadãos estão conseguindo fugir ali, várias lanças do trovão estão sendo jogadas para os personagens, na qual o Reiner consegue proteger na primeira remessa ali, e depois a Anne acaba tentando proteger, mas o poder da personagem ali, a Titã Fêmea, não tem uma cristalização tão boa quanto o Reiner tem. E quando a gente começa a perceber essa perspectiva de que a Anne não vai conseguir defender tantos personagens como ela queria, a gente percebe que tem alguma coisa bem complicada para lidar e que a lança do trovão realmente vai dificultar o caminho dos engenheiros da Azumabito. Então a gente começa a entender 3 pontos bem interessantes nesse capítulo, que é o primeiro, que o Reiner acaba virando realmente uma peneira de tantas lanças que são jogados no personagem. Até mesmo quando a Anne acaba sendo alvo dos Jägeristas, o Reiner acaba se jogando na frente, protegendo a personagem e tomando todas as explosões para si, porque ele é o único titã que possa aguentar uma grande quantidade de lanças do trovão. Nessa perspectiva, observando todo esse plano de fundo, nós temos o segundo ponto, que é o Floki percebendo qual é o plano ali envolvendo os Azumabitos, que eles estão correndo em direção ao navio e que ele vai precisar destruir o navio também. E o terceiro ponto, a gente acaba observando também que o Falco está ali já cogitando na possibilidade de se transformar em titã. A Gabi acaba deixando ele ali um pouco com um balde de água fria, acaba jogando um balde de água fria no personagem, falando para ele que era um pouco mais complicado de se transformar em titã. Não se sabia quais serão as consequências, não se sabia qual seria a consequência se o personagem se transformasse em um titã. Então a gente vai percebendo que, cara, é uma cena de ação inacreditável. O Isayama vai trabalhando vários plots ao mesmo tempo e que, cara, não ficou corrido. Não ficou corrido de forma alguma, porque imagina isso animado, cara. A gente teve ali, em questão de algumas páginas, tudo isso que eu narrei pra vocês, em questão de 3, 4 páginas, de uma forma que fluiu muito bem. Então eu acredito que animado, essas cenas deste capítulo vai ser algo incrível.
Connie então aparece carregando o Armin, entregando ele para o Magaff e acaba indo ali confrontar os Jaegeristas para fazer com que os engenheiros ali da Azumabito chegassem até o navio. Nós temos uma cena de vários Jaegeristas chegando dentro de um trem e de repente o trem acaba sendo tombado. Existe um aliado ali dos Vingadores que ainda não foi revelado, mas que estava tramando contra os Jaegeristas e acabou descarrilhando o trem do trilho. E nessa perspectiva nós observamos tanto Falco correndo com a sua mão já cortada e prestes a se transformar a qualquer momento. No meio de tudo aquilo que está acontecendo, Rainer e Annie estão realmente fora de si, de acordo com tantas lanças do trovão que são jogados no personagem, e o Connie surge para salvar eles, né? Porque eles se viram cercados ali de Jaegeristas e o Connie acabou surgindo para matar todos os seus colegas, aqueles que eram seus colegas até 1 ano, 2 anos atrás, e agora a Connie estava exterminando esses personagens para que eles pudessem alcançar o Eren. Mikasa e Jean então estão ali lutando contra os Jaegeristas que estavam realmente ativando as suas lanças do trovão, mais lanças do trovão, para realmente bater de frente com os engenheiros da Azumabito, e finalmente Pieck entra na batalha. Quando a personagem entra na batalha, ela chega já destruindo todo mundo, matando vários Jaegeristas, mas ela não tem muito outro poder a não ser morder, né? Já que ela é um titã de carga. O fato dela estar ali é realmente ter esse poder de tanque, né? Ela acaba sendo esse personagem mais de suporte, né? Um titã mais de suporte, e que faz com que ela fique totalmente exposta. Os Jaegeristas aproveitam esse momento para abater a Pieck, né? Então quando a gente pensava, cara, a Pieck dessa vez acabou, surge então o Titã do Falco. O Titã do Falco parece mais um grifo, né? Vê que quando ele tá com a boca fechada, ele parece o grifo do Harry Potter, um ser como se fosse uma cara de um falcão. Sim, mas o Titã do Falco não tem asas. Fica meio essa brincadeira do Isayama, né? De falco, aparência de falcão. A gente começa a entender um pouco mais sobre esse planejamento do autor. Falco então chega na batalha matando todo mundo. Todos os Jaegeristas que estavam ali para atacar a Pieck acabam sendo alvo do personagem. E nessa perspectiva o Falco vai para cima do Floki, mas o personagem ali é liso que nem manteiga. Meu Deus do céu, Isayama, qual é a dificuldade de matar o Floki? Ele acaba conseguindo desviar ali do Falco, né, do Titã do Falco, e vai em direção finalmente ao navio aonde eles iriam partir, aonde os Vingadores iriam partir. Floki está ali frente ao seu alvo, e quando ele vai ativar a lança do trovão e jogar ali nos Vingadores, surge novamente a Sniper de Elite. Porque, meu Deus, como que uma menina dessa pode atirar tão bem? É a Gabi. A Gabi surge novamente dando um tiro no ombro ali do Floki, derrubando ele no meio do ar e fazendo com que ele caísse no meio do mar. Nessa questão que a gente observa a Gabi, o Floki acaba errando o tiro no barco e fazendo com que o caminho fosse aberto finalmente para os Vingadores irem encontrar o Eren. Nessa perspectiva a gente começa a entender um pouco mais sobre tudo que estava acontecendo na mente do Floki. As suas palavras finais antes de ser atingido pela Gabi dava a entender na cabeça do personagem que ele era o escolhido, porque quando ele pega a lança do trovão e vai lançar ali no navio, ele fala: sou eu trarei a paz para Eldia, eu irei acabar com tudo isso, eu vou fazer tudo isso. O Floki acredita literalmente que ele é a paz, ele é essa questão. Mas quando ele toma um tiro no ombro e acaba errando a lança do trovão, pelo olhar do personagem, a gente nota a frustração de não conseguir parar aquelas pessoas. O barco então fica pronto para partir, os personagens finalmente estão prontos para sair ali para o continente de Marley.
Mas a gente percebe que o Falco não estava agindo de uma forma racional, ele estava agindo por instinto. E se ele havia exterminado os Jägeristas, agora ele vinha para cima dos Vingadores. Então a Pieck acaba se colocando na frente do personagem, os dois acabam lutando, a Pieck consegue imobilizar o personagem, mas antes disso ela acaba sofrendo grandes consequências com ele. E ali o Magaff surge para tirar o Falco da nuca do Titã Mandíbula, do seu Titã de Mandíbula. Então a gente percebe que os portadores de titãs estão um bagaço. Enquanto o Armin está totalmente destruído lá dentro do navio que foi carregado ali pelo Magaff, nós temos ali o Reiner sendo carregado pelo Jan e pelo Connie, temos a Annie sendo carregada pela Mikasa, temos o Falco sendo carregado no colo ali do Magaff e também temos ali a Pieck sendo carregado pela Range, né? Então percebemos que tipo eles estão começando a lidar um pouquinho com essa dor. Mas essa questão que a gente começa a entender é que o Magaff entrega ali o Falco para as mãos do Onyankopon e ali o personagem começa a falar que ele tem mais alguma coisinha para fazer na base dos Jägeristas e é ali que o título do capítulo começa a fazer muito, mas muito sentido. Magaff então volta ali para a base aonde os Jägeristas estavam, ele acaba sendo cercado pelos personagens, mas surge então um novo personagem para salvar o Magaff. Estávamos falando de Shads, sim, ali o comandante dos recrutas acabou salvando o Magaff e ali eles ficam realmente tentando entender um ao outro. O Magaff acaba falando ali, chegando à conclusão de que era o Shads que havia destruído o trem que estava chegando ali na base dos Jägeristas. E observando mais essa perspectiva, os dois vão se conhecendo ainda mais e a gente começa a entender um pouco sobre eles serem os tutores. Sim, a gente começa a observar que os personagens que pertencem aos Vingadores, tanto alguns quanto os outros, pertenceram e foram cadetes de comandantes, tanto como do Magaff, como também ali do Shads. A gente percebe que tem muita coisa envolvendo os dois personagens e eles têm uma similaridade. São duas faces da mesma moeda e que ali, com seus ensinamentos, acabaram fundindo todo esse grupo. Shads então pergunta para o Magaff por que ele havia voltado para a base dos Jägeristas e o personagem acaba dizendo ali que ele havia voltado porque ele precisava explodir os navios que estavam ali, porque senão os Vingadores começariam a ser perseguidos. Então, tanto Shads quanto o Magaff vão até ali aonde estão as armas que estavam ali dos Jägeristas, são armas, são lanças do trovão, acabam juntando as pólvoras daquele subterrâneo, né? E acabam armando algo como se fosse uma explosão. Tanto o Shads quanto o Magaff acabam dizendo que eles podem sair dali, né? Falam assim, não, pode sair daqui que eu explodo. E o Shads acaba falando, não, deixa que eu explodo e você vai embora. Eles acabam falando, não, eu vim até aqui, eu vou ficar porque eu mereço morrer neste lugar. Vou morrer fazendo algo que pode significar o alcance da paz entre Marleyanos e Eldianos, entre o mundo todo e os Eldianos. Então, Magaff se apresenta para o Shads e o Shads se apresenta para o Magaff e no horizonte a gente vê uma grande explosão acontecendo e o capítulo termina com Gabi e Pieck chorando, percebendo que Magaff e Shads, pelo menos Magaff, havia morrido e Shads havia ido dessa para melhor, sem ninguém saber. Caraca, esse capítulo, o Isayama virou uma chavinha muito, mas muito interessante. Porque a gente já esperava que o Magaff tivesse uma importância na história, porque ele não morreu quando as muralhas caíram. Todo mundo estava teorizando que possivelmente o Magaff, como líder de Marley hoje, iria discursar para que os Eldianos dentro da ilha fossem aceitos pelo mundo. Mas o Isayama quebrou a nossa cara porque o Magaff morreu. Sim, gente, o Magaff morreu e não tem ninguém mais para discursar para os Eldianos que moram dentro da ilha. Então a gente percebe que o plano do Eren, dessa teoria que existia do Eren, se tornar uma espécie de Lelouch e fazer com que as pessoas odiassem o Eren, eles criassem um inimigo comum,
foi pro saco finalmente. O Eren é o Eren, o Lelouch é o Lelouch, Shingeki no Kyojin é Shingeki no Kyojin, Code Geass é Code Geass. Não vamos ter um final parecido como Code Geass e eu estou muito aliviado com isso. Eu gosto muito de Code Geass, gosto muito como o Lelouch é desenvolvido, mas Shingeki é uma obra única. Ah, e é claro, temos duas notícias bem interessantes, né? Que fica claro que o Floki não morreu com aquele tiro da Gabi, porque, velho, se a Gabi mata o Floki, literalmente, se ela mata o Floki, eu ia pegar muito mal mesmo. Eu estava esperando quanto o Jan, o Connie, qualquer outro personagem, mas a Gabi matar o quarto personagem seguido, né? Conseguir matar o quarto personagem seguido da forma como ela iria conseguir matar, não dá, né? Isayama, bem menos. Eu não gosto do Floki, não sou nada fã do personagem, por mim ele já tinha rodado faz tempo, mas forçar a barra aí também não dá. E é claro que tem a notícia um pouquinho chata pra vocês, é que o próximo capítulo, o capítulo 130 de Shingeki no Kyojin, ele só sai em agosto. Nós teremos mais 2 meses sem capítulo, porque o Isayama ainda tá fazendo a sua equipe trabalhar de forma remota. Eles estão trabalhando remotamente, porque mesmo a quarentena tendo acabado lá no Japão, o Isayama decidiu fazer com que sua equipe trabalhasse de casa. Então demora mais tempo para produzir, demora mais tempo para trabalhar, para fazer as páginas. Então o novo capítulo 130 só irá sair ali em agosto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, muitas perspectivas, muitas coisas. Vamos ter uma live na semana que vem. Tô pensando em fazer uma live na segunda-feira pra gente conversar sobre Shingeki, falar, discutir, conversar muita coisa bacana sobre esse capítulo. Eu tô realmente muito feliz, cara. Tô muito empolgado pela morte do Magafi. Nada contra o personagem, eu gostava muito dele ali, da forma como ele era, como ele tava conseguindo lidar com toda essa situação. Mas o Isayama quebrou as minhas expectativas, né? Eu estava com uma expectativa muito ruim sobre essa parada do inimigo comum, sobre ser um Code Geass, sobre o Eren ser um Lelouch, e eu já estava realmente questionando se essa possibilidade poderia existir ou não. O meu ser lá dentro falava que era impossível, que não era possível o Isayama fazer algo desse jeito, que ele tinha uma obra única, que ele tinha algo ali para o Eren único. Nem que seja ele ter uma terceira via ou realmente exterminar o mundo todo como ele realmente está querendo fazer. E aí, deixe aí nos comentários se vocês realmente ficou claro na sua cabeça ou se o LP que está viajando. Vamos discutir muito mais coisas envolvendo a este capítulo. Isso é tudo, pessoal! Valeu!